Aceitem, por favor. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um encontro das nossas leituras de Freud às sextas-feiras, não é? Com a nossa obra O Mal-Estar na Cultura, que a gente está lendo, está aqui da edição da Autêntica, né? E nesse livro impresso, nós paramos na parte 5, na página 358, e aqui no PDF nós estamos na página 291. Vamos lá. O trabalho psicanalítico nos ensinou que justamente esses impedimentos à vida sexual não são tolerados assim pelos assim chamados neuróticos. Eles criam para si, em seus sintomas, satisfações subjetivas, que, entretanto, ou criam elas mesmas os sofrimentos, ou se tornam fontes de sofrimento, na medida em que lhes causam dificuldades com o mundo ao seu redor e com a sociedade. Este último caso é fácil de compreender. O outro nos coloca um novo enigma, mas a cultura exige ainda outros sacrifícios, além do da satisfação sexual. Concebemos a dificuldade do desenvolvimento cultural como uma dificuldade geral de desenvolvimento, remetendo-a à inércia da libido, a sua aversão a abandonar uma antiga posição por uma nova. Dizemos mais ou menos o mesmo quando fazemos derivar a oposição entre cultura e sexualidade do fato de que o amor sexual é uma relação entre duas pessoas, na qual um terceiro só pode ser supérfluo ou perturbador, enquanto a cultura está apoiada em relações entre um número maior de pessoas. No auge de um relacionamento amoroso, não resta nenhum interesse pelo mundo ao nosso redor. O casal de amantes basta a si mesmo e nem sequer precisa do filho em comum para ser feliz. Em nenhum outro caso, Eros revela tão claramente o núcleo de seu ser, a intenção de fazer a partir de vários, mas, assim como isso se tornou proverbial, tão logo ele conseguiu com o enamoramento entre duas pessoas, ele não quer ir além. Até aqui, podemos imaginar muito bem que uma comunidade de cultura seja composta de indivíduos duplos como esses, que libidinalmente saciados em si mesmos, estejam vinculados uns aos outros através do laço da comunidade de trabalho e de interesses. Nesse caso, a cultura não precisaria extrair nenhuma energia da sexualidade. Mas esse desejável estado não existe e nunca existiu. A realidade nos mostra que a cultura não se contenta com as ligações que até agora lhe foram concedidas, que ela também quer ligar libidinalmente os membros da comunidade, que ela se serve de todos os meios, privilegia qualquer caminho para estabelecer fortes identificações entre eles e reúnem um nível máximo de libido inibida quanto à meta para fortalecer os laços comunitários com relações de amizade. Para a realização desses propósitos, será inevitável a restrição da vida sexual. Mas o que nos falta é compreender a necessidade que impele a cultura por esse caminho e que justifica a sua oposição à sexualidade. Só pode se tratar de um fator perturbador que ainda não descobrimos. Uma das assim chamadas eh, exigências ideais da sociedade de cultura pode aqui nos mostrar a pista. Ela anuncia: amarás o próximo como a ti mesmo. Ela é conhecida no mundo inteiro. É com certeza mais antiga do que o cristianismo, que a apresenta como sua exigência mais digna de orgulho, mas seguramente não é tão antiga assim. Em épocas já históricas, ela ainda era estranha aos seres humanos. Iremos nos posicionar ingenuamente em relação a ela, como se ouvíssemos falar dela pela primeira vez. Assim, não poderemos reprimir um sentimento de surpresa e de estranhamento. Por que faríamos isso? Em que isso nos ajudaria? Mas, sobretudo, como colocaríamos isso em prática? Como isso nos seria possível? Meu amor é algo que me é precioso, algo que não tenho o direito de descartar irresponsavelmente. Vou só mudar a janela para cá. Ele me impõe deveres para os quais eu preciso estar preparado para cumprir com sacrifícios.
Quando eu amo outra pessoa, ela tende a merecê-lo de alguma maneira. Estou desconsiderando a vantagem que ela possa me trazer, bem como a sua possível importância para mim como objeto sexual. Essas duas espécies de relação não são levadas em conta no preceito do amor ao próximo. Ela irá merecê-lo se for tão semelhante a mim em aspectos importantes que nela eu possa amar a mim mesmo. Irá merecê-lo se for tão mais perfeita do que eu, que nela eu possa amar o meu ideal de minha própria pessoa. Tenho de amá-la se for o filho de meu amigo, pois a dor do amigo, caso um sofrimento o atinja, seria também a minha dor. Eu teria de partilhá-la. Mas se ela me for desconhecida, se não puder atrair-me por meio de nenhum valor próprio, por nenhuma importância que já tenha assumido em minha vida afetiva, ser-me-á difícil amá-la. E até mesmo eu estaria sendo injusto ao fazê-lo, pois o meu amor é considerado por todos os meus como uma preferência. Seria uma injustiça contra eles colocar-lhes um estranho em pé de igualdade. Mas se for meu dever amá-la como amor universal, apenas porque ela também é um ser desta terra, como um inseto, como a minhoca, como uma cobra d'água, então temo que lhe caberá uma quantia irrelevante de amor, que não poderia ser tanto quanto aquela que, de acordo com o julgamento da razão, eu tenho o direito de reservar para mim mesmo. Para que serve um preceito apresentado de maneira tão solene, se o seu cumprimento não pode ser recomendado como razoável? Se olho mais de perto, encontro ainda mais dificuldades. Não, não apenas esse desconhecido não é, em geral, digno de ser amado, e é preciso que eu o reconheça honestamente. Ele tem mais direito à minha hostilidade, até mesmo ao meu ódio. Ele parece não ter o mínimo amor por mim, não demonstra por mim a menor consideração. Ele não hesita em me prejudicar caso isso lhe traga alguma vantagem, e nem ao menos se pergunta se o grau do seu benefício corresponde ao tamanho do dano que ele me causa. Além do mais, ele não precisa nem mesmo tirar vantagem desse fato. Se com isso ele puder apenas satisfazer um prazer qualquer, ele não hesitará em me ridicularizar, ofender-me, caluniar-me, em mostrar seu poder sobre mim. E quanto mais seguro ele se sente e mais desamparado eu fico, com maior certeza poderei esperar essa conduta dele contra mim. Se acontecer de ele se conduzir de modo diferente, se ele mostrar a mim, enquanto desconhecido, consideração e respeito, estou disposto a lhe retribuir de maneira semelhante, sem mais, sem aquele preceito. Aliás, se esse mandamento grandioso dissesse: ama teu próximo como teu próximo te ama, eu não contestaria. Há um segundo mandamento que me parece ainda mais incompreensível e desencadeia em mim uma oposição ainda mais forte. Ele diz: ama teus inimigos. Mas, se penso bem, não tenho razão para rejeitá-lo, como se fosse uma impertinência ainda mais forte. No fundo, é a mesma coisa. Acredito estar ouvindo agora a advertência de uma voz plenamente digna. É justamente porque o próximo não é digno de ser amado, mas, ao contrário, é seu inimigo, que você deve amá-lo como a si mesmo. Compreendo então que esse é um caso semelhante ao credo quia absurdum. Creio porque é absurdo. Então é muito provável que o próximo, ao ser intimado a me amar como a mim, como a si mesmo, responda exatamente como eu e me rejeite com os mesmos argumentos. Espero que, objetivamente, não com o mesmo direito, mas exceto que pensará a mesma coisa. Ainda assim, há diferenças na conduta dos seres humanos que a ética, considerando aquilo que as condiciona, classifica como boas e más. É interessante aqui, dá para abrir para a gente pensar uma ética, o contraponto disso, até que temos o Freud vai continuar uma dimensão de uma ética nietzschiana, que é uma ética da experiência, e não o bom e o mal no sentido no mal com U, mas não mal com, como é que é? Não é, o mal com L, mas o mal com U, né? Que assim, é o mal, o bom e o mal é um bom e mal a posteriori e não a priori, né? Rompendo com o sentido como é que chama? Do imperativo categórico kantiano. Se bem que o Freud é um kantiano.
Então aqui eu acho que não sei se seria bem a ética nietzschiana aqui. Ele está trabalhando, mas daqui a pouco ele vai desmontar, pelo que está parecendo, né? Mas ele está partindo de uma ética kantiana no primeiro momento, que é o bom e o mal, né? E o bom como bom absoluto, né? O bem e o mal. E não o bom e o mal, né? O bem e o mal, né? Em O marxismo. mal com U, né? O mal com U o oposto é o bom. E o mal com L, E o o oposto é o oposto é o bem. bem. É. Aham, Aqui parece que não sei até que ponto ele tá tratando do bom, do bem e o mal aqui, né? Mais o aham, bem e o mal do aham, que o bom e o mal, né? O Nietzsche propõe aham. sair da ética do bem e mal e ir para a ética do bom e mal, né? E acho que E- talvez seja esse movimento que o Freud vai fazer aqui, só que ele está começando, né? Como sempre, o Freud tem um raciocínio, como é que chama? Do Lenin, né? Leniniano, dar um passo para trás para dar dois para frente. Parece que ele está sempre nessa dimensão, né? Veremos já já a chicotada do Freud, daqui a pouco vem. Enquanto essas diferenças inegáveis não forem eliminadas, a observância das altas exigências éticas irá significar um prejuízo aos propósitos da cultura, posto que ela, pura e simplesmente, estabelece prêmios para a maldade. Não podemos destacar aqui a lembrança de um incidente ocorrido no parlamento francês, quando estava sendo negociada a pena de morte. Um orador vinha intervindo ardentemente a favor de sua abolição e recebeu tempestuosos aplausos. Quando uma voz vinda do salão os interrompeu com as palavras: Que messieurs les assassins comessent. Não é isso, né? Que os senhores assassinos comecem. Por trás de tudo isso, o que há de realidade negada de bom grado é que o ser humano não tem uma natureza pacata, ávida de amor, e que no máximo até consegue defender-se quando atacado, mas que ao contrário, ele é dado o direito de também incluir entre as suas habilidades pulsionais uma poderosa parcela de inclinação para a agressão. Em consequência disso, o próximo não é para ele apenas um possível colaborador e um objeto sexual, mas é também uma tentação, e com ele satisfazer a sua tendência à agressão, de explorar a sua força de trabalho sem uma compensação, de usá-lo sexualmente sem o seu consentimento, de se apropriar de seus bens, de humilhá-lo, de lhe causar dores, de martirizá-lo, de matá-lo. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. O preceito aqui inclusive no curso do Fabiano, né, Benja? O Fabiano lá do IB falou pra gente isso essa semana, né? O Freud está partindo do preceito robesiano do homem ao lobo do homem. Interessante que esse preceito do Hobbes é também um preceito do Rousseau. Todo mundo pensa que o Rousseau, não é todo mundo, né? Genericamente uma tendência a pensar o Rousseau se opõe ao Hobbes, então eles não têm nada em comum. Não, ambos acreditam que o homem é o lobo do homem. A questão é que a resposta que o Hobbes dá é o absolutismo. Então, um Estado leviatã precisa se impor de modo monstruoso, um rei absoluto, que iguale os seres humanos, numa ideia de um pai superior que a todos iguale. O Rousseau já fala: não, a resposta é diferente. O homem nasce bom e é corrompido, e por isso há de superar o seu estado de animalidade pela razão, construindo um contrato social, né? Enquanto para Hobbes a resposta é a violência do Estado, para Rousseau a resposta é a associação, né, entre o do contrato social. Mas para ambos o homem é o lobo do homem. Quem é que tem a coragem, depois de todas as experiências da vida e da história, de contestar essa frase? Via de regra, essa agressão cruel aguarda uma provocação ou coloca-se a serviço de algum outro intuito, cuja meta também poderia ser alcançada por meios mais suaves, em circunstâncias que lhe são favoráveis, quando foram excluídas as forças anímicas contrárias que costumam inibi-la, ela se manifesta até mesmo espontaneamente, revelando o ser humano como uma besta selvagem, alheia à tendência de poupar a própria espécie. Aquele que relembrar as atrocidades durante a migração dos povos, as invasões dos hunos, aqueles que chamamos de mongóis, sob os comandos de Gengis Khan e Tamerlão, a conquista de Jerusalém pelos devotos cruzados e até mesmo os horrores da última guerra mundial, terá de se curvar humildemente diante da facticidade dessa concepção. Interessante que, de certa feita, Freud está olhando para o ideal iluminista e pensando, então é a razão que nos organiza, que nos deve redimir.
Mas parece que Freud não acredita nessa razão dessa maneira. Que, ao contrário, é conhecendo a própria animalidade do inconsciente, a sua condição original de perverso polimorfo, é que você pode lidar com as suas pulsões, que elas são incontroláveis, e com os múltiplos destinos de suas pulsões, inclusive optando por alguns destinos e não outros. Se assim for, e é o que a gente parece que vem concluindo cada vez mais, o Freud, ele é uma espécie de releitura do iluminismo. Como é que se chama o movimento artístico? Que é um movimento completo. Ele é literário, ele é dramático, ele é poético, ele é filosófico. Como é que se chama o estilo artístico que se inebria do estilo anterior, do iluminismo, para transformá-lo não numa superação do animalesco pela razão, mas de um novo homem que se vale da sua animalidade para transformar-se razão e sensibilidade em algo diferente. Em deixar extrapolar as suas coisas mais íntimas para dar vazão àquilo que é mais recôndito. É o romantismo alemão. Freud, um romântico. É, é legal. É interessante que a gente duas coisas, uma é a sublimação e outra é o que a gente leu em Totem Tabu, né? A formação da cultura. Parece que é um pouco isso, é para tentar controlar esse instinto insociável, né? Dos povos que já tem essa. O Freud, eu me lembro, ele coloca isso, né? Que essa ambiguidade, né? Nós quando nascemos, o bebê, ele, do mesmo jeito que ele morde o seio, ele acaricia o seio, né? Então a Uhum. relação dele é desde o começo é ambígua, só que a cultura vai reprimindo isso, né, para a gente poder viver de uma forma mais moral, ética, né? E é isso que tu falaste é muito interessante na formação da sociedade, as artes, o trabalho, o empenho, né? Isso daí é uma sublimação de tudo isso, né? Sim, sim, É, eu particularmente eu acho que eu gosto muito quando no processo de análise aparece dimensões artísticas, assim, né? Uma coisa que eu acho muito bom quando aparece, assim. Às vezes, não raras vezes, e o como paciente transforma, traz. né? Como isso faz bem para a cultura, né? Como você pegar essa coisa ruim e conseguir transformar aquilo num motor de formação de entendimento, de civilização, né? Parece que o Freud está querendo deixar essa possibilidade, né? Porque como ele falou ali atrás, quando ele foi ali, comecem a falar os assassinos, né? Ali da Câmara. Uhum, Na Câmara dos Deputados. Porque ele já sabe que os caras vão aprontar ali alguma coisa para se dar bem, né? Para roubar alguma coisa do povo. Então, mas como o homem ainda tem essa capacidade, né, de modificar isso, de chegar e de fazer alguma coisa que beneficie alguém, alguma construção artística, social, né, no meio de tudo isso. eu imagino que sim, né? Eu gosto de praticamente acreditar que o Eduardo Viveiros de Castro tem um livro sobre a questão dos Iauareté, que foi uma exposição que ele fez do Sesc, e nesse livro ele fala mesmo, né, que o trabalho não necessariamente é humano, mas a atividade sim. Né? E a gente pode entender, em última instância, essa dimensão da atividade como atividade artística e artístico-cultural, né? É do homem produzir arte, produzir cultura, né? Produzir a cultura e, inclusive, mediante a arte, né? As manifestações artísticas e tal. Daí que me parece que essa é a única, mas é uma opinião muito minha. Eu acho essa a única saída possível. Eu fico me perguntando se de algum modo, por exemplo, quando, sei lá, o paciente ele vai encontrar a sua saída para sua pulsão na manifestação religiosa. Tá bom, mas essa manifestação religiosa não é para esse paciente artística, né? Eu fico imaginando que no final das contas, uma vez de frente com a sua pulsão mais crua possível, a única saída é a saída, porque no final das contas a pulsão vem não sei da onde e vai sabe-se para onde Deus quer, entendeu? No final sabe-se para onde vai.
né? Então, assim, como resolver esse dilema pulsional? Eu quero acreditar que vem por mecanismos de cultura, que é aí que o ser humano produz cultura, justamente por o que que eu faço com essa maldita dessa pulsão que não para. Como que eu, como que eu satisfaço a pulsão sem matar alguém, né? Sem cometer alguma violência? Eu entendo que é da ordem da cultura. E acredito que, de um certo forma, a gente pode chamar tudo isso de arte, né? Que pode ser tocar um instrumento, pichar um muro, conduzir uma oração, em última instância, ler um livro, né? Ouvir uma música, né? Por mais que ela seja, por mais que ela seja profana, né? Vamos pensar, recentemente morreu o querido pai do rock aí do metal, né? O vovô do metal, o Ozzy Osbourne, né? O que é o rock metal, o terror do rock and roll, desse tipo de rock que o Black Sabbath fazia, senão descaradamente um tipo de sublimação, não é necessariamente o tipo de sublimação, né? O que é esse efeito distorcido, né? E o que é a violência da música, a arte, a violência na arte, se não um tipo de sublimação da violência, né? Em última instância, né, à luz dessa questão, a gente fica até fácil pensar, por exemplo, quando alguns mais moralistas querem colocar, a criança não pode jogar GTA porque estimula a violência. Estimula ou sublima? Né? O videogame violento, ele estimula ou ele sublima? Talvez essa criança fazendo muita coisa no videogame não faça em casa. Olha, que pode ser uma boa ideia. Talvez É seja que melhor. nem, é que nem a história do Monteiro Lobato, né? Não tem aquela história, vamos Então, proibir Monteiro Lobato? Não. Vamos entender Ninguém o vai Monteiro fazer. A Lobato. gente vai entender a época, a gente vai entender É, tudo que estava acontecendo, não é? nossa, que aliás Ah, é o dono da literatura infanto-juvenil no Brasil. Assim, o cara, sei lá, vamos expulsar a J.K. Rowling, que é uma nécia por conta das falas dela transfóbicas, da Banadá, e vamos parar com Harry Potter, porque não, cara, Harry Potter é sensacional. Harry Potter, inclusive, assim, eu sem nenhum, bom, essa é uma opinião minha, né? Muito minha, enfim, é um debate amplo, mas, assim, eu sinceramente eu acho a obra Harry Potter muito maior do que a J.K. Rowling. E eu acho que o poder de uma obra de arte poderosa é esse. Ela supera o seu artista em muita potência. Ela é muito maior. Assim, o Harry Potter em última instância, o Harry Potter, inclusive, é a história de um menino que sofre bullying que mora no pé da escada, né? Né? Enquanto trouxa são os outros, porque ele é tratado como trouxa na vida real e é uma resposta de empoderamento daquela criança que está perdida em suas referências e que no mundo da magia as pessoas são até bichos, imagina se elas não podem ser trans, entendeu? E a J.K. Rowling, a J.K. Rowling que se lasque. Né? O nosso mundo, aí tem um problema, me parece uma questão do nosso mundo que desistiu do fenômeno artístico às vezes, me parece um pouco isso, né? E foi de uma vez por todas pro autor, né? O Roland Barthes, na década de 70 escreve a morte do autor, e o mundo contemporâneo escreve a morte de Roland Barthes, né? Não entendendo a obra como uma obra de arte é um atravessamento de cultura. A obra de arte é um entroncamento, é uma encruzilhada, tipo encruzilhada mesmo, macumba. É uma encruzilhada de muitas entidades diferentes, e não uma coisa única, uma grande obra de arte. Então, não é, sabe. Uma vez eu lembro que na Unicamp eu vi num congresso, eu vi uma moça discutindo que Machado de Assis era machista. Isso na teoria literária. E me deu uma vontade de rir. Eu falei, mas é óbvio, pensei eu comigo, mas é óbvio que o Machado de Assis era machista. Ele era um homem do século XIX. Mas assim, olha só, Capitu é um livro de uma sofisticação feminista tão brilhante, tão potente, entendeu? E que a Capitu é muito maior que o Machado de Assis, sabe? Assim, pessoa Machado de Assis. Eu não tô nem aí pra pessoa Machado de Assis. Eu tô aí pro autor. O autor é algo que surge desse entroncamento da cultura. Então a cultura, ela é maior que as pessoas. E inclusive ela atrai os seus inventores.
Porque ela é, talvez a arte diga do artista coisas que nem o artista sabe sobre si. A gente pegar uma obra de arte para julgar um artista é empobrecer a arte. No meu modo de pensar, por favor, ninguém precisa concordar comigo. Mas eu acho que esse texto do Freud abre para essas questões aqui, né? Para essa dimensão de que, olha, ah, mas o tal cara era um, como você falou, Monteiro Lobato, tá bom, mas a obra tem problemas, tem, mas olha só. Olha como dentro da obra do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você encontra inclusive elementos para superar os preconceitos que ele pôs. Olha que legal, olha quanta coisa dá para fazer. Ou a gente pode se ressentir do preconceito de Monteiro Lobato. Aí o ressentimento é uma escolha. E dentro disso que tu estás falando, você lembra da obra que a gente leu agora recentemente da Gayle Rubin, que Aham, é lá do Fabiano, né, que ela aham, é antropóloga? Ela tem um conceito sexista da obra do Freud, né, em alguns pontos. Né, quando, na realidade, o Freud, naquela. Eu me lembro que ele foi um libertador, né, na época dele, uhum, dessa questão sexual das mulheres. Ele trabalhou as mulheres na é, histeria, coisas que elas não se permitiam conversar, não se permitiam. uhum, Inclusive, a revolução sexual foi muito claro. influenciada pela teoria do Freud, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, a homossexualidade, né? E hoje em dia já se vê isso como sendo. É por isso que a gente tem que fazer um. Eu É, penso eu que a gente tem que ver dentro do contexto social, histórico, né? Da época, né? o Freud era machista, óbvio. Mas, nossa, óbvio, não tem nenhuma dúvida que o Freud era machista. Entendeu? E vou dizer mais, eu não tenho nenhuma dúvida que eu tenho machismo em mim. Por que que o Freud não teria? Agora vai ver que esse papo que não, a gente é psicanalista, a gente é desconstruidão, a gente não tem nada de machista, não tem nada de classista, não tem nada de racista, não tem. Você fez análise e não encontrou isso em você? Ah, para, vai. Né? Aí tá o nosso mundo contemporâneo tem essa mania, não, eu sou o puro e do alto da minha pureza eu julgo o outro. Aham, conte-me mais da sua pureza. Sei. Aham, purinho, né? Fábio, antes Oi. da gente ir para frente, também uma outra coisa que eu achei muito interessante, essa questão que ele puxa do amar ao outro como a si mesmo, né? Um pouco Aham. mais atrás ali. É muito interessante isso, porque eu pelo menos já me peguei várias vezes pensando nisso. Como é que eu vou amar uma pessoa que não me ama, né? Uma Inviável, né? pessoa que me trata mal, né? Mas eu acho, eu não sei não, mas a impressão que eu tenho é que o Freud está querendo pegar a gente nessa, tipo num lance, tipo num pensamento assim, não, tudo bem, mas pensa bem, o que que é a cultura, o que que é a civilização? A gente tem que sair dessa posição da brutalidade, essa posição do barbarismo, né? Da Ah, barbaridade, né? Em é. algum momento a gente vai ter que tentar mostrar amor, né? No meio É de um tudo isso. convite que não funciona, mas que precisa funcionar, mesmo não funcionando, né? Aí, assim, dá pra gente trazer o Winnicott, né? Que a questão é o paradoxo, né? É, Como é que é? A minha esposa tem uma expressão sensacional pra isso e que eu uso. Eu vejo só, assim, vez ou outra o paciente chega nesse ponto. Eu adoro quando ele chega. Você faz alguma pergunta capciosa pro paciente e o paciente responde assim, não, mas é. Não, mas é, né? Então, é possível amar o próximo a ti mesmo? Não, mas é. E é um pouco esse lugar dessa ambivalência mesmo, né? De olha, é preciso, mas vai dar certo? Não. Mas a gente precisa tentar, né? Talvez seja essa. Mas eu acho que o Freud vai tirar mais coelho dessa cartola, que eu tô meio acostumado com essa coisa, né, do Freud, né? Ele vem e daqui a pouco ele dá um pulo, né? Vamos ver. A existência dessa inclinação para a agressão que podemos perceber em nós mesmos é com razão pressupor nos outros
e com razão para supor nos outros, é o fator que perturba a nossa relação com o próximo e obriga a cultura a arcar com seus custos. Em consequência dessa hostilidade primária dos seres humanos entre si, a sociedade de cultura está constantemente ameaçada de se desintegrar. O interesse da comunidade do trabalho, não a matéria de trabalho, não a manteria unida. O interesse da comunidade de trabalho não a manteria unida. Paixões pulsionais são mais fortes do que interesses sensatos. A cultura precisa tudo mobilizar para colocar barreiras às pulsões de agressão dos seres humanos, para suprimir as suas manifestações através de formações reativas. Daí, portanto, o recurso a métodos que devem estimular os seres humanos a identificações e a ligações amorosas inibidas quanto à meta. Daí a restrição à vida sexual, e daí também o mandamento ideal de amar o próximo como se ama a si mesmo, que realmente se justifica pelo fato de nada ser tão contrário à natureza humana originária. Né? Ou seja, é preciso amar, porque isso é contrário à natureza humana. Então, faça, porque a cultura precisa estar do outro lado da natureza humana, né? Que é aquela oposição natureza e cultura, né? Que aí muitos vão criticar, na antropologia mesmo, à medida que aí está o ponto da Gayle Rubin, inclusive o Edival falou aqui, né, no grupo, esqueci de comentar, maravilhosa, eu acho que ele deve estar falando da Gayle Rubin, imagino eu, né? É, a humana originária. A despeito de todo esse esforço, esse empenho cultural, opa, acho que é a resposta do Edival, quer ver? Vamos ver. Ela mesma, ah lá, é isso aí. Né? A originária. A despeito de todo esse esforço, esse empenho cultural não obteve muito até agora. Ele espera prevenir os excessos mais grosseiros da violência brutal, dando a si mesmo o direito de exercer violência contra os criminosos. Mas a lei não consegue compreender as manifestações mais prudentes e refinadas da agressão humana. Cada um de nós acaba desistindo, vendo como ilusões as expectativas que na juventude tínhamos em relação aos nossos semelhantes, e podemos aprender o quanto a vida nos ficou difícil e dolorosa por causa de sua maldade. Por outro lado, seria uma injustiça censurar a cultura por querer excluir a luta e a competição das atividades humanas. Elas são certamente imprescindíveis, mas um antagonismo não é necessariamente uma hostilidade. A primeira é apenas mal utilizada como pretexto para a segunda. Aqui eu lembro da questão da política, né? O meu adversário político ou o meu inimigo político, né? Exato, exato. Aí, Essa competição curiosamente, existe, não tem jeito, sim, sim. né? Eu gosto de pensar que quem caminha nessa. Porque me parece que o Freud nos apresenta um limite tênue mesmo. Fala, olha, realmente, a cultura não nos é natural, mas a gente precisa lidar com ela, né? E aqui, certamente, é onde o tio Lacan vai entrar de braçada para colocar o nome do pai, né? Que é o não do pai, né? Eu gosto de pensar que quem caminha delicadamente nessa linha, fazendo a crítica, inclusive desses certos pressupostos do mundo contemporâneo, dos pressupostos identitários, tal, é o Francisco Bosco, que eu te mandei para o Benjamin hoje de manhã, o vídeo do Francisco Bosco, né? Que é um intelectual brasileiro muito interessante. Ele é o filho do João Bosco, né? E que eu acho assim, o João Bosco é um dos maiores músicos do mundo contemporâneo, na minha opinião. Acho o João Bosco assim, uau. Pensa no músico foda, é o João Bosco, né? E como a poética, o que ele faz, enfim, sensacional. E o Francisco Bosco é muito interessante, né? E participava do GNT, não sei se está participando ainda, e tem um vídeo dele no Estadão, no canal do YouTube, falando sobre a biblioteca dele e sobre esse incômodo dele no contemporâneo, né, diante de algumas respostas homogeneizantes do contemporâneo em relação às identidades e tal, né, é bem interessante essa linha tênue. Ele passa muito por psicanálise, né, ele gosta muito de psicanálise, é bem interessante, vale a pena conhecer também. Lá o tio Freud fala dos comunistas. Os comunistas acreditam ter encontrado o caminho para a solução do mal. O homem seria inequivocadamente bom
e bem intencionada em relação ao próximo, mas a instituição da propriedade privada teria corrompido sua natureza. A posse de bens privados confere poder ao indivíduo, e com isso a tentação de maltratar o próximo. Aquele que foi excluído da posse irá necessariamente revoltar-se contra o opressor com hostilidade. Se a propriedade privada fosse eliminada, se todos os bens fossem tornados comuns, e se todos os seres humanos pudessem usufruir desses bens, a maldade e a hostilidade desapareceriam entre os seres humanos, já que todas as necessidades estariam satisfeitas. Ninguém teria motivos para ver o outro como inimigo e todos se submeteriam de boa vontade ao trabalho necessário. Não tenho como fazer a crítica econômica do sistema comunista e não tenho como investigar se a abolição da propriedade privada é conveniente e vantajosa, mas sou capaz de reconhecer em seu pressuposto psicológico uma ilusão insustentável. Com a abolição da propriedade privada, privamos do prazer humano com a agressão, uma de suas ferramentas, certamente uma ferramenta poderosa, mas não a mais poderosa. Nada é alterado, nem mesmo em sua essência, no que diz respeito às diferenças de poder e de influência de que a agressão faz uso abusivo para os seus propósitos. A agressão não foi criada pela propriedade, ela reinava quase que irrestritamente em termos pré-históricos, quando a propriedade era ainda muito inexpressiva, mas ela já aparece na criação familiar. Mal a propriedade tinha acabado de abandonar a sua forma anal originária, ela forma o sedimento de todas as relações ternas e amorosas entre os seres humanos, talvez com a única exceção da relação de uma mãe para com seu filho homem. Se eliminamos o direito pessoal aos bens materiais, que permanece ainda o privilégio proveniente das relações sexuais, que necessariamente irá tornar-se a fonte mais intensa de desgosto e da hostilidade mais acirrada entre os seres humanos, que até então estavam em pé de igualdade. Se abolirmos também esse privilégio por meio da total liberação da vida sexual, se, portanto, abolirmos a família, que é a célula germinal da cultura, certamente não poderemos prever que novos caminhos podem, imagino aqui, né? Tá, podem tomar o desenvolvimento da cultura. Mas uma coisa temos direito de esperar, que esse traço indestrutível da natureza humana também acompanhará esse desenvolvimento onde quer que ele vá. Ou seja, se a gente abolir essa estrutura de família de uma outra maneira, vai continuar. E daí, enfim, ele ele quase que critica aqui uma ideia de poligamia, de poliamor, mas ele fala, bom, mas vai ser outra de qualquer maneira, e uma outra natureza de propriedade privada vai estar instaurada. Ele tá fazendo uma crítica à teoria comunista, né? Tá Sim, falando é sim, sim, sim. uma ilusão insustentável, ele falou. Sim, 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 né? Da sustentabilidade dessa utopia. Me parece também que é uma visão muito empobrecida do comunismo, né? Nesse aspecto. Mas ele tem um ponto, ele tem um ponto, ele tem um ponto. Evidentemente, não será fácil para os seres humanos renunciar à satisfação dessa tendência à agressão. Eles não se sentem bem em relação a ela. Não deve ser menosprezada a vantagem de um círculo cultural mais restrito, a de permitir a pulsão encontrar uma saída na hostilização daqueles que se acham fora dele. Sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade. Uma vez ocupei-me com o fenômeno de que justamente comunidades vizinhas e até próximas umas das outras, em outros aspectos, atacam-se e ridicularizam-se, como os espanhóis e os portugueses, os alemães do norte e os do sul, os ingleses e os escoceses, etc. Dê esse fenômeno o nome de narcisismo das pequenas diferenças. O que não traz muita contribuição para a sua explicação. Deixa eu voltar aqui, vai ficar o 96, né? A expressão surge pela primeira vez em Um Tabu da Virgindade, nessa coleção Novelo Amor, Sexualidade e Feminilidade, né? Ah, tá. Pela primeira vez. Procurar depois, hein? Eu vou até anotar aqui. Que é o tabu da virgindade. Eu vou anotar porque eu gosto desse conceito, o narcisismo das pequenas diferenças. O tabu da virgindade. E tá no Amor, Sexualidade e Feminilidade da Autêntica.
Porque é interessante pensar no narcisismo das pequenas diferenças para a gente pensar nas questões do fascismo, né? Se não me, é o Adorno que fala? Quem que foi o Benjamin que fala? Não sei, não sei quem fala aqui. No fascismo, por exemplo, que você tem, como é que é o porteiro, o faxineiro, são as pessoas do cotidiano mais ordinário que se empoderam justamente pelo narcisismo das pequenas diferenças para o controle da sociedade como um todo e tal, né? É interessante pensar nessa questão, né? E se eu não me engano, teve uma palestra famosa, numa das aparições da Maria Rita Kell, junto com o Safatli, acho que foi naquele café CPFL, alguma coisa assim, que tá os dois lá, e o Safatli e Maria Rita Kell trazem essa ideia de narcisismo das pequenas diferenças para pensar uma esquerda acanhada brasileira, uma esquerda que, como diria Safatli, não consegue dizer o seu próprio nome, né? E que precisa dizer o seu próprio, dizer a que veio e dizer o seu próprio nome, né? Nessa dimensão, né? Olha, muita coisa E, para pensar. inclusive, agora teve essa situação, né, de o governo estava meio acanhado ali, tentando contribuir dentro do neoliberalismo, quando veio toda essas situações aí de PEC da blindagem, de É, luta contra a favor dos regimes antidemocráticos e tal, que anistia e tal, parece né? que tirou a esquerda do armário, né? Aí o pessoal começou a ir para a rua, o presidente começou a se empoderar de uma situação Uhum. que é uma É, reivindicação mais progressista, né? E sim, aí, sim, porque, por exemplo, de uma certa maneira, naquela época, eu acho que quando teve a entrevista do Safatli com a Maria Rita Kell, tava naquele contexto quando a gente tinha aquela polarização PT-PSDB, né? E que ele via nesse jogo uma espécie de narcisismo das pequenas diferenças, né? Porque no final das contas eram duas esquerdas light, né? Esquerda, centro-esquerda disputando um lugar, sendo que a questão era muito mais radical. Não sei se é nessa palestra que eu me lembro do Safato, ele falando que a nossa democracia era fajuta, porque ela não aguentava 30 quilômetros, né? Ele falou: você pega um carro aqui e anda 30 quilômetros, acabou a democracia, né? Eu diria até menos, né? Se você pega um pouquinho o carro, você vai ver que logo você vai acabar numa favela, você vai cair numa periferia, e numa periferia a democracia se dilui de uma maneira abissal, né? Então, que democracia é essa? Eu até pioraria mais ainda de lembrar que a democracia grega era uma democracia escravista. Aristóteles era defensor da escravidão. Então, assim, aonde existiu, quando existiu essa democracia aí? Talvez a nossa democracia que a gente tanto ostenta seja uma democracia neurótica, que vive da fantasia de um tempo que nunca ocorreu, de um passado maravilhoso que nunca existiu e o mundo nunca foi bom. Né? E talvez junto com Nietzsche diria que a história do mundo é a história do sangue derramado, da violência. Fábio, tu como historiador, será que agora será que agora foi a primeira resposta que se deu para o regime militar, assim, de forma contundente, historicamente falando, essa prisão do presidente que tentou um golpe, Olha, junto com militares que também foram presos, parece pela primeira vez, assim, eu em acho meio que de muita, sim. né? Me parece que sim. Eu acho com quase certeza assim que, bom, nunca antes na história do Brasil um militar foi julgado e preso por tentativa de golpe. Bom, isso com certeza, isso nunca aconteceu no Brasil. E assim, os militares, eles só não tentaram golpe quando eles não existiam. Porque eles começam a existir, o militar, como a gente conhece, com a Guerra do Paraguai em 1870 e setenta e coisa, né? E desde então eles conseguiram o primeiro golpe, que foi a República, que foi um golpe de Estado, né? A gente queria república, não queria golpe, mas enfim, foi via golpe. Lembrando que a primeira república ela é militar, né? Começa com a República da Espada, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois ela se torna civil, e depois você tem militar de novo com Vargas, que era coronel, né? Que era general, uma coisa assim, e que se torna, que é toda militar com o Estado Novo. E depois JK só chega no poder porque teve um golpe dentro do golpe que não deixou os militares tomar o poder. Com o JK, porque JK já era pra ter rodado, que os milicos já queriam dar golpe. E depois teve o golpe com Jango, e agora de novo, os militares
acreditam mesmo que no Brasil eles são uma casta superior e que precisam tutelar os civis. Quando o general Pazuello fala, eu nem sabia o que era o SUS, é porque ele nasce num sistema militaresco, parece que o pai dele mesmo era militar, e ele só frequentou serviço de saúde vinculado ao exército, porque eles têm sistema de saúde deles. O Pazuello não sabe o que é sociedade civil, e ele é uma espécie de como é que chama? De casta hindu, entendeu? Brahmani, que acha que eles são muito superiores ao povo civil e que por isso tem todo o poder. Por isso que no Brasil existe uma coisa absurda, que são as forças especiais, os chamados kids pretos, né? Que, assim, como assim? Deixa eu ver se eu entendi. Aqui de preto fala como é que é? Qualquer ordem, em qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer forma. Assim, como assim existe uma força especial para atuar dentro do território nacional? Ou seja, você tem uma força militar preparada para fazer tudo o que for preciso para bater no povo brasileiro? O que que é isso, se não a nova versão do Capitão do Mato? Tá na hora do Brasil acabar com os militares. Isso já está gravado no vídeo, eu vou deixar aqui. É preciso que o Brasil acabe com os militares e que crie estrutura de militar que, inclusive, tenha aulas com professores civis. Eu me ofereço para dar lições para os militares. Como já dei, diga-se de passagem, no meu histórico. Tá? Porque mas é a primeira vez que isso acontece. E, bom, fomos longe na viagem, né? Deixa eu ler os comentários aqui. Mas é. Edival, e a posição dos metecos e as mulheres também. Ah lá, o Edival, nunca e de alta patente. General preso, né? General preso, como é que chama? Que fez a experiência lá do governo do Rio de Janeiro na época do Temer, o Braga Neto, né? Eu toda vez que penso Braga Neto, eu só consigo pensar Braga Neto aquele bosta, que é assim que o Ciro Gomes chamava Braga Neto, né? Aí quando eu penso aquele bosta, quem que é? O Braga Neto, né? Aí o Braga Neto tá preso, né? E os outros estão indo pro Chilindró também, e tem que ir, né? É a primeira vez que militar, né? Aí o Edival falou aqui dos metecos e das mulheres também, né? Porque na democracia grega, metecos, me corrija se eu estiver enganado, Edival, metecos eram os comerciantes, né? Ou os estrangeiros. Acho que eram os comerciantes, né? E as mulheres também não votavam. Oi? Eram os estrangeiros, estrangeiros. Estrangeiros, né? Metecos? Ah, é porque o comerciante tinha dinheiro, conseguia, né? Inclusive pagava a frota de navio para Atenas, né? Os comerciantes, né? E por isso conseguiam cidadania. Agora, estrangeiros e mulheres não. Então, quando que a democracia foi boa? Não sei. Eu acho que essa democracia que a gente quer, no final das contas, parece que o Ocidente não entendeu que não é que os comunistas são utópicos, e os comunistas não gostam que chamem eles de utópicos, né? Mas são, né? São, né? Tamo junto, camarada, mas né? Agora, os comunistas são os tópicos e a democracia é uma utopia. A democracia como o governo do povo na sua totalidade e nas suas múltiplas diferenças, nunca houve na sua plenitude, em lugar nenhum. Isso precisa ser dito. Então, a gente precisa lutar por essa, talvez, o mais profundo dos comunismos seja a democracia. Hashtag fica a dica. Agora a gente precisa lidar com essas nossas fantasias, né? E agir de modo mais proativo em relação a elas. Passamos a reconhecer nele uma satisfação. Voltar aqui, ó. Né, o narcisismo de pequenas diferenças, né? Dei a esse fenômeno o nome narcisismo de pequenas diferenças. Pessoas comuns, Escócia, Inglaterra, Portugal, Espanha, que brigam entre si porque são tão parecidos que nas suas pequenas diferenças acabam querendo reiterar seus narcisismos e brigando entre si. Depois da nossa longa viagem sobre questão política contemporânea, voltemos. Passamos a reconhecer nele uma satisfação conveniente e relativamente inofensiva da tendência à agressão, através da qual é facilitada a coesão dos membros da comunidade. Desse modo, o povo dos judeus, espalhado em todas as direções, prestou os méritos mais dignos de reconhecimento vindo de todos os lados da cultura, dos povos que os acolheram. Infelizmente, todas as matanças de judeu na Idade Média não bastaram para tornar essa época mais pacífica e mais segura para seus companheiros cristãos.
Depois que o apóstolo Paulo fez do amor universal pela humanidade o fundamento da sua comunidade cristã, a extrema intolerância do cristianismo contra aqueles que permaneceram de fora tornou-se uma consequência inevitável. Os romanos, que não fundaram no amor a sua comunidade estatal, desconheciam a intolerância religiosa. Embora para eles a religião fosse um assunto do Estado e o Estado tivesse impregnado de religião. Também não foi nenhum acaso incompreensível o fato de o sonho de um império germânico mundial ter convocado como seu complemento o antissemitismo, e reconhecemos como compreensível que a tentativa de edificar uma nova cultura comunista na Rússia encontre a sua sustentação psicológica na perseguição aos burgueses. Só nos perguntamos preocupados, só nos perguntamos preocupados o que farão os sovietes depois que tiverem exterminados os seus burgueses. Eu vou além. É a mesma coisa que faz o sionismo de Benjamin Netanyahu. Eu estou sendo bem específico aqui, não estou nem dizendo de todos os sionistas, estou dizendo do sionismo de Benjamin Netanyahu e do sua ala radical, que olha para os palestinos com esse desejo, anseio nazista de extermínio. E isso é um grandíssimo problema e é terrível, e digo, e vou além, porque justamente isso é narcisismo das pequenas diferenças. Porque quando você fala, você está criticando judeus, você está sendo antissemita. Não! Porque os palestinos são povos semitas também. Ah, não vamos esquecer, se a gente fala de semita, nós estamos falando de judeus e de palestinos. Que, aliás, nós vimos em Moisés monoteísmo que a construção do judaísmo está impregnada de Egito, de mundo pré-islâmico. Ou seja, ninguém é puro aqui. Todo mundo é puro, mas com gelo e limão e muito açúcar, né? Então, esse ideal de pureza, já diria o antropólogo Orlando Calheiros, né? Quem gosta de identidade é polícia e quem gosta de pureza é fascista, né? Precisamos lembrar que a agressão de Benjamin Netanyahu aos palestinos é, do mesmo modo, narcisismo das pequenas diferenças. Certo? É, 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 Enfim, continuando. Se a cultura impõe não apenas a sexualidade, mas também a tendência à agressão do ser humano, tão grandes sacrifícios, então entendemos melhor por que se torna difícil para o ser humano nela sentir-se feliz. Por quê? Porque você não pode transar com quem você quer, você não pode matar todo mundo que você queira. Amiguinho, não pode matar. Eu sei que você quer matar, mas não pode. Dá o dedinho. Precisa ter aquela coisa que mãe fazia, como é que é? Camiseta da amizade, né? É aquilo. Para o homem pré-histórico, as coisas eram de fato melhores nesse aspecto, pois ele não conhecia nenhuma restrição à pulsão. Em contrapartida, a sua garantia de desfrutar dessa felicidade por longo tempo era das mais exíguas. O ser humano de cultura trocou um tanto da possibilidade de felicidade por um tanto de segurança. No entanto, não devemos esquecer que na família pré-histórica, apenas o chefe desfrutava de uma liberdade pulsional como essa. Os outros viviam sob a opressão escrava. Aquela hipótese do Freud, né, de que a civilização, desse momento antes da civilização, que é no momento totem e tabu, que você tem o pai primitivo da horda, que é uma hipótese, né? O Freud, ele fantasia esse começo da civilização, mas é uma fantasia muito pedagógica, ainda que ele não tenha a prova instrumental dela, ela é muito interessante, assim, é como se talvez não tenha existido dessa maneira, mas é importante entender isso para a gente entender como funciona a civilização, né? A oposição entre uma Sabe? minoria. Oi, oi, oi. E bem rapidinho, né? Que e Durkheim, né? Quando ele vai pensar moral, ele tem nesse sentido uma visão bem parecida com Freud, né? Eu acho que ele substitui nesses termos o termo pulsão que o Freud coloca na moral, né? E aí vai ser justamente essa moral que vai ser vinda da sociedade, né? Que é para ele a sociedade seria esse ente maior que a gente tem, né? O Durkheim. E aí essa sociedade vai impedir que a gente faça isso, né? E aí vai ter toda essa questão da moral religiosa, né? Do não matarás,
né? sim. Porque se a gente pegar toda a construção da religião está dentro desses imperativos, né? E aí, e aí é uma coisa que ele vai falar que justamente quanto mais complexa, né, essa sociedade, a sociedade que a gente se insere, né, mais complexa a moral tem que ser também nesse sentido para acompanhar a sociedade, né, que é justamente, e aí que eu acho que eles dialogam, né, que seria nessa questão dessa, de reprimir esses impulsos, né, ele não usa esses termos, mas a ideia nesse sentido eu acho bem parecida. Massa, não, eu super concordo, Edival. Só me conta que autor que você tá falando? Eu não entendi. Do Durkheim. Ah, no Durkheim, tá, não, total, total, né? Não sei se você manja, tem essa influência, cara, mas o Durkheim tá antes do Freud, né, ou não? Tá, né? É mais Mas fácil. Oi? eu acho que eles, eu não sei, assim. Eu tô achando, ou não, eu não sei, eu não sei. Eu tô achando que é mais fácil o Durkheim ter lido Freud? Não, ou é mais fácil o Freud ter lido Durkheim? Eu não sei. Eu agora confundi. Não, não sei. Eu não sei, Acho que eles né? estão, eu não sei se eles são contemporâneos, assim. É legal imaginar isso, né? Inclusive, será que alguém já fez esse estudo de recepção de um pelo outro, quem leu quem, se é que um leu o outro, né? Mas Ele, é ele falece em 1917, né? o Durkheim? O Durkheim, é. Então, e o livro aqui é daqui de 30. Mal-estar na cultura de quando? Mal-estar na cultura é, como é que é? Pá, 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 pá. Mal-estar. Onde é que está aqui no livro aqui? Mal-estar clínico por prefácio, moral sexual, consideração do futuro da ilusão. Mas eu acho que pelo que Freud 30. morre em 39, né? Oi? Eu acho que Freud não morre em 39, né? É. Não, Eu acho que eles são, têm um diálogo, assim. Eles não é, chegam a mencionar, né? sim. E os textos aqui da Autêntica são todos assim. Tem a moral sexual, cultural, doença nervosa, que é muito legal esse texto, é de 1908. Mas quando você começa o futuro de uma ilusão, vivência religiosa, mal-estar na cultura, sobre a conquista do fogo, esses textos aqui e o porquê a guerra vão de 27 até 33, que é bem um dos últimos Freuds mesmo. Tanto que o último Freud é o Moisés monoteísmo, né? Então, me parece que é bem possível imaginar o Freud lendo Durkheim, pelo que você está colocando aí, né? Bem, bem possível imaginar, né? Eu estava Legal. vendo aqui, o Durkheim nasceu em 58 e morreu em 1917. Hum, Aí as obras dele têm a divisão do trabalho de 1893, regras do método sociológico de 1895, olha só, suicídio 1897. é louco porque me parece que existe assim, aí é uma impressão que eu tenho, é uma impressão um pouco orientada, mas não é, mas eu não posso provar. É verdade esse bilhete, mas eu não tenho certeza. Que assim, existe um certo muro de Berlim, vamos por assim, entre França e Alemanha, principalmente quando a gente vai do final do século XIX para o começo do século XX, porque a Alemanha proclama, como é que é, a unificação alemã em 1870 se dá na guerra com a França, né? Em guerra contra a Áustria e contra a França. E depois tem a Primeira Guerra Mundial. E essa cisão, ela existe, inclusive geograficamente. Se você pegar a localização de Alsácia e Lorena, que é entre a Alemanha e a França, essa região sempre teve na disputa. Assim, unificação alemã, Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, você tem um hiato, por exemplo. Eu recentemente ouvi falar que parece que Walter Benjamin, a leitura de Walter Benjamin, e principalmente, por exemplo, de um Baudelaire francês lido por Walter Benjamin, é, 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 hum,
chega muito tardiamente na França. Parece que poucos intelectuais franceses conheciam até metade do século XX, um pouco depois do século XX, década de 80, o Walter Benjamin. Mas parece que o contrário não. Então, por exemplo, parece que o Nietzsche era leitor de Baudelaire. Parece que. Mas assim, era mais fácil o alemão conhecer o francês do que o francês conhecer o alemão. Então, talvez Durkheim não tenha lido nada do Freud, talvez, nessa lógica. Por conta justamente de um ressentimento mesmo da Guerra Franco-Prussiana e essas coisas todas, né? Agora, possivelmente, os alemães conheciam o pensamento francês, né? Que é muito potente no final do século XIX, né? Então, até por esse movimento é bem possível imaginar uma leitura de Freud lendo Durkheim e talvez não o contrário, né? Mas tudo isso é uma suposição muito louca. Eu não posso provar nada. Eu só acho que, assim, porque tem aquela colega que recentemente fez o estudo, né, de Freud e Nietzsche, né? E ela fez esse estudo lá no doutorado da Unicamp e tudo, né? Ela é psicanalista também. E ela fala, por exemplo, essa leitura do Nietzsche, o Nietzsche lendo Baudelaire, né? E o Freud lendo Nietzsche, mas os franceses lendo Nietzsche, essa recepção é mais tardia, parece. E essa é a pista que eu tenho, né? Eu gosto muito dessas, e é muito difícil, né? Mas eu gosto muito de, quando possível, pensar nesses movimentos, né? Quem leu quem, nessa, nessas, fa- como é que chama? Nesses traços familiares, né? Nessa genealogia das leituras. Eu acho essa história das leituras, eu acho muito interessante pensar isso, né? Isso daí É, é muito interessante no Lacan, né? O é, Lacan ele bebeu muito na fonte do Levi-Strauss, né? Que era, é. bem dizer, contemporâneo dele, Era né? contemporâneo francês, Inclusive, é. Mas sim, curiosamente o inclusive com Lacan, o Oi. estruturalismo que influenciou muito a obra do Lacan, né? Mais o Lacan, e tem também uma questão chinesa, né? Que tem um Lacan chinês, até tem um livro rolando aí, né? Que Sim, diz que pertinho da casa do Lacan tinha um centro, se eu não me engano, era de taoísmo ou shintoísmo, alguma coisa olha assim, lá. que ele começou a frequentar, É. É, né? olha lá, tem essa questão da recepção germânica, né? Afinal de contas, Freud era um austríaco, né? Mas é que tá. A psicanálise acho que quebra essa barreira, né? A psicanálise quebra essa barreira até por causa do Freud. O Freud, ir, por causa da Segunda Guerra, ir para os Estados Unidos e tal, né? Ele chegou aí, né, para os Estados Unidos, né? Ele foi também para Inglaterra, primeiramente, né? Então, não sei se ele foi para os Estados Unidos, né? Foi para Inglaterra. Então, assim, a psicanálise rompe esse muro de Berlim que tem entre França e Alemanha, assim, né? Me parece mais intensa. Sobre os homens primitivos que vivem nossos dias, aprendemos, através da mais cuidadosa averiguação, que de forma alguma temos o direito de invejar a sua vida pulsional por sua liberdade. Ela está submetida a restrições de outra ordem, mas talvez de um rigor maior do que a do moderno ser humano de cultura. Quando objetamos ao nosso estado atual de cultura, e com razão, o quão insuficientemente ele satisfaz nossas exigências por uma organização de vida que nos faça felizes, quando objetamos contra o tamanho do sofrimento com que ele consente que poderia ser evitado, quando, com crítica impiedosa, esforçamo-nos por expor as raízes de sua imperfeição, estamos exercendo o nosso simples direito e não nos colocando como inimigos da cultura. Temos o direito de esperar que em nossa cultura, pouco a pouco, se façam valer essas alterações que satisfaçam melhor as nossas necessidades e que escapem a essa crítica. Mas talvez também nos familiarizemos com a ideia de que existem dificuldades inerentes à essência da cultura e que não cederão a nenhuma tentativa de reforma. Além das tarefas de restrição pulsional para as quais estamos preparados, impõe-se a nós o perigo de um estado que podemos chamar de a miséria psicológica da massa. Olha lá o salto à psicologia das massas, análise do eu, né? Tal perigo é mais ameaçador lá onde a ligação social é estabelecida, sobretudo, por identificação dos participantes entre si, enquanto personalidades de liderança não atingem aquela importância que lhes seria devida na formação de massa.
Aqui a gente já está na beira dessa questão. Olha só, mas tem um outro lado, que é o Estado enquanto violento que pode se tornar, ah lá, ver psicologia das massas, análise do eu, né, para pensar, por exemplo, o nosso fascismo, inclusive o fascismo contemporâneo, né? O atual estado de cultura dos Estados Unidos da América forneceria uma boa oportunidade para estudar esse temido dano cultural, mas resisto à tentação de entrar na crítica da cultura desse país. Não quero suscitar a impressão de que quisesse eu mesmo me servir de métodos norte-americanos. E agora a parte 6. Eu acho que ficamos por aqui, não é, meus caros? Acho que terminamos uma parte inteira, é isso? E é isso aí, né? O nosso amigo tio Freud nos estimulando a pensar as questões da política, inclusive brasileira, né? É, é, olha só, O Edival acabou de falar que o Freud não falou isso porque ele estava com medo de ter o visto caçado. eu acho, eu acho, ele já estava prevendo que o Trump, olha o Trump, né? O Freud, ele viajou no tempo e ele ouviu a seguinte musiquinha: Ô Trump, defende meu pai, né? No PDF paramos na página 300 e no livro nós estamos na página 369. É isso aí. É... É interessante, né? Interessante é que você vê que o Freud faz essa crítica ao comunismo, tal, mas é aí que tá. O que ele tá vendo no comunismo é justamente o mecanismo de identificação, né? E que no final das contas, eu não vou julgar aqui a questão soviética, mas qual é o limite do mecanismo identificatório? O ser humano, ele tem um mecanismo identificatório, ele não tem como não identificar. Mas, quando, via de regra, essa identificação se torna algo da dimensão do patológico, ele cria sistemas totalitários. E qual é o limite? Qual é o limite saudável da identificação? Né? A gente vai estar sempre se identificando, mas é preciso que a gente não caia, né, no engodo de cair, na lógica do fascismo, né? Olha lá o Eu, Edival. Medo de ter o visto caçar, né? Vivi curtiu. eu acho que uma outra situação que ele critica também é essa questão da ideia de que todos nascemos bons e somos corrompidos pela cultura, né? Então, não, para ele, assim, nós temos perversos polimorfos, né? Nós temos monstrinhos ávidos por satisfação do desejo, custe o que custar, né? A criança amando o seio, ela ama libidinalmente, e ela matando o seio, ela mata libidinalmente, né? É matar de verdade e amar de verdade. Tanto é que é só no declínio do complexo de Édipo, quando a gente sai desse narcisismo primário, é que a gente começa a internalizar a autoridade, o não, a castração e conviver bem com isso, né? Ah, dono, Alguns não, né? Os neuróticos não conseguem conviver é, bem. é, Mas é tem seus sempre problemas. tentando reprimir essa coisa odiosa, né? Esse instinto de destruição, né? Uhum. É, sempre dessa ordem, né? É isso, meus caros. Ficamos por hoje. Foi um prazer enorme. Por favor, bebam em segurança. Evitem o metanol que circula por aí. Aconselho água. Ainda não deu problema. Ainda. Boa sexta-feira a todas e todos. Valeu. Tchau, Tá, um tchau, tchau. abraço. Obrigada.